Muito bem, pessoal. Agora nessa outra parte do vídeo, a gente vai construir a região da boca com essa técnica poly by poly. Vídeo passado, a gente criou aí esse primeiro edge loop da região dos olhos. Então, lembrando, isso aqui é um edge loop. Quando eu dou 2 cliques aqui, vocês estão vendo que ele está fazendo ao redor dos olhos. E quando eu clico nessa área aqui, ele faz como se fosse uma máscara, né? Então, a gente já tem os dois primeiros edge loops, é o que a gente fez no nosso vídeo. Agora a gente vai construir a região da boca. Para a gente fazer a região da boca, lembra que eu pedi para que vocês cortassem aqui, deixassem uma distânciazinha? Pois é, a gente vai apagar essa parte. Isso daqui vai facilitar para que a gente possa construir esta região, esse primeiro edge loop. Tá? Então, esse primeiro edge loop que a gente vai fazer da região da boca, ele é super importante porque ele é que vai fazer todo o movimento da boca quando o personagem estiver animado, ele vai ajudar a criar uma tensão poligonal parecida com o movimento dos lábios ali, né? Da boca, quando abrir a mandíbula também. Então, o comportamento da pele ao redor vai ser muito parecido com o que a gente vai trabalhar aqui. Um jeito muito fácil de criar aí essa área é selecionar tanto o edge de cima quanto o de baixo, realizar o processo de extrusão, você movimenta essa extrusão, vamos pegar esses dois pontinhos, alinhar aqui a distância deste eixo X com o finalzinho da boca, e para a gente poder finalizar, seleciono os dois vértices das extremidades, ó, faço uma leve inclinação e peço para que eles venham em direção ao centro. E para a gente finalizar, eu seleciono, deixo os dois edges selecionados e crio um bridge. Pronto, eu fiz a estrutura da boca. Vamos dar uma olhadinha lá na lateral, está bem fora mesmo, mas é fácil ajustar. Ó. Você vai selecionar esta face que você acabou de criar, vai movimentar onde está o cantinho da boca. Lembra que eu falei para vocês que nem sempre vai bater tudo, mas aqui, se você alinhar na visão frontal, ó, olha só o cantinho da boca, aqui também está alinhando, ó. Certo? A gente faz dessa forma primeiro, né? Vamos diminuir um pouquinho aqui o tamanho e a gente vai criar outros edge loops aqui ao redor da boca, né? A gente fez essa área, depois a gente faz a região do nariz, outra área aqui, até completar essa questão aqui do cantinho da boca. A gente vai fazer um loop ao redor da boca, depois o loop ao redor do nariz e boca, e a gente depois vai fazer o encontro com a região dos olhos, né? Então a boca foi bem simples, né? Vocês estão vendo aqui, eu não vou fazer os lábios nem nada, mas a gente percebe aqui no 3D, ó, já está saindo ali alguma coisa, né? Essa técnica é muito mais fácil da gente entender, porém ela é mais trabalhosa, porque a gente tem que pensar polígono a polígono aí, né? Dá um pouquinho mais de trabalho mesmo. Mas ela funciona muito bem. Então a gente sabe que agora eu preciso criar essa estrutura aqui ao redor da boca. Eu posso utilizar o mesmo recurso que eu utilizei lá na região dos olhos, faço uma extrusão aqui para que os dois fiquem juntos. Então eu vou fazer mais um corte. Lembra que eu falei para vocês, não vão fazendo um monte de corte, porque esses cortes vão saindo, ó, e vão dando volume para o meu modelo. Então eu não preciso sair fazendo um monte de cortes. Deixa que agora, ó, as coisas começam a fazer um pouquinho mais de sentido, né? Porque aqui na boca também a gente vai criar outros cortes. Por que eu fiz esse cortezinho aqui? Porque eu vou fazer novamente uma extrusão ao redor aqui para a gente criar a estrutura da boca. Então, mais uma vez, extrusão. Utilizo aqui o scale, arrasta um pouquinho para os lados, ó, tá? Aí você vai conectar novamente os vértices. Esse vértice com a parte lá de cima, ó. Selecionei esse daqui, posso utilizar o Toggle Tool, a mesma coisa aqui embaixo. E aí eu vou ajustar o que eu estou vendo na visão frontal para também ter na visão lateral. Muito bem, a gente tem poucos vértices aqui, mas já dá para a gente ter uma noção, né? Então esse vérticezinho, ó, a gente pode arrastar um pouquinho ali para trás, ó. Ele está pegando bem em cima da linha de expressão aqui, ó. A mesma coisa desse outro aqui. Pouquinho mais afastado, pouca coisa mesmo. Essa área aqui é o finalzinho do bigode dele ali, então tá próximo aqui, olhando de frente, né? Ele tem uma distância, mas olhando de lado a gente vê que um tá próximo do outro, né? Naquele eixo.
Muito bem. Então temos essa estrutura inicial, a qual a gente pode criar mais um edge loop aqui. Tem gente que pergunta, professor, eu posso criar tudo de uma vez só? Pode, também pode, tá? Eu estou fazendo por partes para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Mas você pode criar um só, depois criar os edge loops internos, também dá no mesmo, tá? Como eu disse, tem diversas técnicas aí para fazer esse processo, tá? Então, agora eu vou fazer mais um cortezinho aqui, nessa região do nariz, para que a gente possa fazer mais uma extrusão como essa. E a mesma coisa eu faço lá embaixo também, tá? Mais um cortezinho para encaixar nessa parte de baixo aqui, né? A mesma coisa que a gente fez agora, eu vou fazer nessa região aqui, a mesma coisa, ó. Faço a extrusão, pode utilizar aqui a escala, pode movimentar para o lado, eu gosto de fazer um pouquinho dos dois, só para distanciar um do outro, e aí sim eu começar a realizar as conexões. Então vou utilizar aqui o Target Weld Tool nessa parte e o Target Weld Tool nessa outra parte. Aí a mesma coisa, utilize aí o que você está visualizando, ó, por exemplo, esse pontinho, eu estou visualizando aqui a região da barba dele ali, ó. Esse outro pontinho, eu vou colocar um pouquinho mais lá para dentro, ó, para poder seguir o que eu estou vendo ali também, ó. Posso jogar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá também. E aí eu já tenho a estrutura da região da boca que está começando a sair, né? Ainda o nariz não saiu, a gente vai fazer a região do nariz. Mas o importante é que a gente já tem um primeiro edge loop inicial aí que vai auxiliar bastante a construção do restante do modelo. Então, essa área que eu criei aqui, eu posso dar uma distanciada aqui, ajustar, fazer mais os vértices um pouquinho mais, ter uma distância um pouquinho maior, né? Jogar um pouquinho mais ali para trás, né? E agora a gente começa a caminhar para a conexão das duas áreas, né? Aqui a gente já tem os primeiros edge loops, vocês podem perceber, ó, quando eu dou 2 cliques aqui, ó, tem esse primeiro edge loop, o segundo edge loop e o terceiro edge loop, né? Com base nesses edge loops, agora a gente pode criar as conexões dessa parte da boca e nariz com a região ali de cima. Aí vão ser uma série de conexões que a gente vai poder realizar aqui. O que eu recomendo agora vocês fazerem é cria um corte inicial aqui e o que você vai criar desse corte nessa área também cria nessa parte aqui de baixo, tá? E o que já pode ser feito com isso daí? A gente já pode começar a pensar nas conexões, né? Então eu estou criando esses cortezinhos aqui, que depois a gente vai criar outros cortes, né? Que já vai ser possível a gente realizar as conexões. E é interessante porque aqui eu posso utilizar agora o bridge. Fica fácil, ó. Eu posso pegar este edge com aquele outro edge ali de cima, né? E essa parte aqui de baixo e utilizar o bridge, olha só, ele já vai fazer esta conexão da região do nariz com a região da boca. Então a gente vai começar a ter o nosso modelo ali fechando essa área, né? E para finalizar, depois a gente vai criar mais uma camada aqui de edge loops, mas ele já vai meio que estar pronto, né? Essa estrutura a gente pode deixar para criar depois. Mas se você quiser, você pode já adiantar com mais um corte aqui, vai ficar uma distância grande, a gente vai adicionar mais vértices ali, né? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar mais um cortezinho aqui, só para a gente poder ter mais uma estrutura nesta área aqui, né? Então, esta estrutura que eu vou mostrar aqui para vocês, a gente vai agora criar uma conexão entre os dois lados aqui, ó. Pronto. Agora, ó, eu tenho a região do nariz, região dos olhos, região da boca. É claro que o nariz está muito distante do que a gente quer desenhar aqui, né? A gente vai ter que ajustar agora posicionamento de vértices, né? Então, vamos lá. Vamos começar a adicionar e ajustar esses posicionamentos. Então, a gente vai ter que fazer da seguinte forma, ó. Vamos fazer aqui a seleção de vértices. Vamos posicionar aqui, ó, esses vértices, para a gente delinear a região do nariz, tá? Então, agora a gente vai começar a colocar, se perguntar, onde você está vendo na visão frontal, onde é que está esse ponto? Corresponde na visão frontal? Não, ele é mais lá para trás, não é isso? Ó.
para não bater em um pontinho ou outro, eu vou arrastar para cá. O outro pontinho é a mesma coisa que está em cima, né? Ele está ali na base do nariz. A mesma coisa esses outros dois pontinhos. Olha onde é que eles estão. Então, você vai jogar ele mais para trás, tá? Muito bem. Fizemos isso com esses dois pontinhos. Os outros seguem a mesma ideia. Eles estão mais para lá, né? Ó. Como começa a fazer sentido você olhando para o modelo aqui em cima, né? Começa a fazer mais sentido. E aí, se eu ligar a subdivisão de superfície agora, ó, você percebe agora os red loops, ó, da região da boca, região dos olhos, né? Já vai começar a fazer essa estrutura, tá? A gente não tem muitos detalhes, nem vou me preocupar tanto agora com esses detalhes. Primeiro vamos fazer a estrutura, que é o principal, tá? Muito bem. Agora, com essa estrutura inicial, a gente consegue já começar a colocar mais detalhes no nosso modelo. Vejam que eu joguei edges para cá, para cima, né, nessa região dos olhos. Eu também preciso criar esses edges jogando para baixo, ó. Pelo menos mais 2 edgezinhos aqui eu preciso criar nessa região da boca também, tá? Muito bem, eu arrastei muito para lá esse edge aqui, eu vou ajustar um pouquinho mais para cá. Sempre olhando também na visão 3D, isso vai ajudar bastante a vocês compreenderem melhor o comportamento que o seu modelo está tendo. Muito bem, vamos começar agora a ajustar a área do nariz. A gente não tem muitas informações nessa região do nariz, a gente precisa colocar mais informações. Então, esse vérticezinho aqui, ó, eu vou subir um pouquinho para ele poder construir esta área aqui, tá? Toda essa área eu vou subir um pouquinho mais. Esse pedacinho eu vou apagar, porque esse daqui vai ser onde vai ter a região do nariz, né? Você pode, então, apagar essa área. Mas você também pode, ao invés de apagar e depois extrudar para dentro para fazer um conjunto de edge loop, que é a narina, você também pode fazer aqui mesmo, ó, fazer uma extrusão. Os dos dois jeitos estão corretos, tá? Você pode fazer aqui uma extrusão, bem sutil, a movimentação. Pronto, você tem um edge loop inicial aí para fazer a região da narina. Ele tem poucos vértices, mas a gente vai adicionar muitos vértices aí. Mas você já pode ajustar esses vértices. Por exemplo, olhando na visão frontal, ó, ajusta aquilo que você consegue visualizar aqui na visão frontal. Pronto. Agora na visão lateral é a mesma coisa. Seleciona o vértice e pergunta onde é que ele está lá. Ah, ele é mais para trás, ó. Esse aqui é a região da narina. Onde é que está esse pontinho aqui, ó? Opa, ele é mais para frente. Mas como é que o senhor sabe? É aqui, ó. Vocês estão olhando aqui na região da narina? Eu estou respeitando essas áreas. Ah, mas você só está jogando em um eixo. É isso mesmo. Eu estou colocando isso um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, né? Essa é a ideia aqui, só para a gente ter o início aí da construção do nariz, ó. O resultado, por enquanto, é este daqui, né? Tem uns vértices cruzados, aí isso vai sumir porque a gente vai criar mais vértices nessa região do nariz, tá? E esses dois vértices, no mínimo 2 aí, mas a gente vai criar primeiro uma região só para a gente cortar essa área do nariz, deixar ele cortado no meio, que é esse daqui, ó. Só mais um, tá? Que já vai ajudar a dar o volume para o nariz. Isso que é legal. E a mesma coisa eu pergunto a vocês. Olha a posição que está esse vértice aqui, está correto? Ele é mais para frente? Ele é um pouquinho mais para trás? A gente pode começar a dar o volume no nariz, ó. Vou colocar um pouquinho para fora, aqui é a mesma coisa, joga um pouquinho para trás. Essa região aqui do nariz, deixa eu dar uma distanciada para vocês verem melhor. Essa região do nariz está correspondendo lá, na lateral está no local correto, mas na visão frontal não. Então olha como é que ele vai saindo aqui na visão 3D, ó. Como começa a aparecer o volume do nariz, ó, que até então não tinha, né? E aí vem o pulo do gato, que é um edge loopzinho que vai fazer esse cantinho do nariz, né? Vai fazer com que ele tenha esse ponto aí que é interessante ao redor do nariz. Então, para a gente fazer esse pontinho, é o seguinte, ó, eu vou utilizar o multicut sem ter que pressionar Ctrl nem nada, né? Então, eu vou fazer da seguinte forma, ó. Eu venho desenhando, vocês estão vendo que agora eu estou passando na região do nariz, vou subir,
Ah, tá criando triângulo ali. Calma que a gente vai arrumar. São 3 triângulos que ele vai criar aí. Ou até mais, né? E aí, ó, eu começo a ir naquela região. Tá vendo que só o fato de fazer isso aqui, ó, realizar esse processo, já gerou 2 triângulos e aqui está uma face cinculada, a gente vai continuar. Mas fazendo isso, eu já tenho condições de ter mais informações aí para a gente ter o volume do nariz. Olha aqui no modo 3D como é que ele está. Né? Mas o nariz, ele carece mesmo de muita informação aí, de vértices, para dar esse volume nessa área. E é isso que a gente precisa mesmo colocar mais volume nessa área. Então eu dou continuidade, ó, esse pedacinho que eu fiz aqui, ó, agora eu vou dar continuidade com a ferramenta mesmo do Multicut, tá, gente? Ó, vou clicar nesse pontinho. Eu só dei essa paradinha só para mostrar para vocês. E aí eu vou em direção aqui ao centro e finalizo. Tá? Olhando aqui no 3D, foi basicamente isso. Eu vou identificar os 3 triângulos para vocês aqui, ó. Esse primeiro triângulo que gerou, e a face com 5 lados, triângulo com face com 5 lados, e outro triângulo aqui. Como é que a gente vai resolver esses problemas do triângulo? Expliquei em aula já, né? A gente vai resolver da seguinte maneira, ó. Merge Vertices to Center. A mesma coisa aqui, ó. Seleciono os dois, tecla G. Seleciono os dois aqui também, tecla G. Pronto. Olha a diferença agora. Agora vocês vão entender para que a gente fez essa estrutura, né? A gente fez essa estrutura justamente para dar este volume aqui, ó, na região nariz. Eu não estou nem olhando lá minha referência, tá? Só para vocês entenderem, ó. É esse volume que a gente está fazendo aqui na região do nariz. Basicamente isso. Por isso que a gente precisa dessa voltinha, desse edge loop aqui, ó. Como é que é esse edge loop mesmo, professor? Aqui, ó. Esse edge loop que faz esse sentido. Tá bom? Lógico, agora eu vou acompanhar o meu modelo, o que eu preciso aí, né? Então eu vou manter uma certa equidistância aqui, vou ajustar essa área, colocar talvez um pouquinho mais para fora, tudo vai depender aqui do volume que eu quero aqui para a região do nariz. Lembra que eu falei para vocês, olha, a gente tem poucos vértices aqui da narina para fazer, né? Agora não, agora a gente tem mais vértices. E aí fica legal você dar uma olhadinha na sua referência, né? Eu sei que não está batendo muito bem a imagem de frente e de lado aqui, mas você vai tentar buscar esse ajuste do lado de cá. Então, como é que eu gosto de fazer? Ó? Aqui eu sei que é um pouquinho mais para trás, porque o nariz tem uma voltinha ali, né? Esses daqui, ó, ou é para frente ou para trás. A altura eu não vou movimentar, porque eu já me guiei aqui nessa altura, né? E eu vou tentar ajustar para que ele fique com o formato ali da narina. Pronto. Acho que aqui está interessante. Talvez a gente venha colocar mais edge loops. Vou deixar assim por enquanto, mas olha só como já começa a formar mesmo o volume do nariz. Não talvez do jeito que era para formar da narina, talvez ela seja um pouquinho mais larga, mas a gente vai fazer. E para finalizar a região do nariz, eu vou colocar mais um cortezinho nesta área aqui, ó. Eu vou criar mais um corte nesse pedaço do meu modelo. Então, eu vou criar aqui mais um cortezinho. Levar esses 2 vérticezinhos, ou edge, tanto faz, um pouquinho mais lá para baixo, para dar o volume que a gente quer na região do nariz. Ó, quando eu ligar a subdivisão de superfície, isso aqui vai ficar mais claro para vocês, ó, para poder dar o volume mesmo para essa área que ele não, até então ele não tinha, né? Agora a gente começa a ter. E aí a região da narina é a mesma coisa, a gente começa a ajustar, ó, olha lá na visão, como as coisas começam a bater e começa a fazer mais sentido, né? E aí você pode dar o volume, ó. Esse cantinho, ó, você pode jogar um pouquinho mais lá para dentro. Esse daqui, ó, tô olhando na minha referência agora, tá? Tô acompanhando a minha referência. A mesma coisa aqui desses pontos, ó. Eu tô fazendo tudo com a subdivisão. Quando a gente desliga, vocês vão ver que vai ficar bem... vai mudar um pouco, né, o volume ali, mas isso é natural, tá, gente? Ó. Certo? É até onde eu tenho de volumes
e olha aí, o nariz começa a sair o volume dele, né? Muito bem. Agora a gente vai poder dar continuidade e fazer outras áreas do nosso modelo, certo? Então, no próximo vídeo eu vou um pouquinho mais além, eu começo a trabalhar a região da boca, vamos começar a trabalhar também a região dos olhos, e a gente vai criar esta face aí. A parte mais complexa, que é a região do nariz, que é esse head loop aqui, já está feito, tá bom? Então vamos lá para o próximo vídeo.